Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, o início do PET 3. Essa semana, nossa videoaula terá como temática a degradação dos recursos naturais. O território brasileiro é privilegiado por possuir uma densa rede hidrográfica beneficiada pelo elevado índice pluviométrico, ou seja, o índice de chuvas. As bacias encontradas no território nacional apresentam um regime pluvial, ou seja, tem um ciclo próprio de cada bacia. Logo, destaca-se a bacia amazônica, que também recebe água do derretimento na Cordilheira dos Andes, possuindo assim um regime misto. Apesar da abundância hídrica, a questão da água no Brasil merece um estudo detalhado e políticas públicas mais rigorosas, visto que temos um elevado desperdício, falta de saneamento básico, alto nível de poluição, degradação das áreas nascentes e destruição de matas ciliares. Pode-se concluir que uma melhor gestão de recursos hídricos se tornou uma medida necessária para combater as ações humanas que geram desequilíbrio ecológico. Podemos considerar que a poluição dos rios ocasiona a morte de várias espécies de peixes e a contaminação da água, um resultado negativo em escala local e global. A ineficiência da utilização da água passou a ser uma preocupação mundial e atualmente o tema tem exigido um empenho das organizações mundiais na busca de um desenvolvimento sustentável desse recurso natural que é essencial para a vida no planeta. Discutir e compreender as práticas que sustentam o equilíbrio entre as apropriações dos recursos hídricos para que não tenhamos severos impactos socioambientais. É o caminho para uma ação antrópica que promova sustentabilidade diante das delicadas situações que temos decorrentes da poluição hídrica e do desperdício. Entretanto, avaliar o aumento da utilização da água nas atividades industriais e agrícolas e pensar além do prejuízo já descritos. É necessário também conhecer a estrutura do relevo da nossa região, que é o pedromínio de mares e morros, com modestas altitudes e topos arredondados do período pré-cambriano, que possui áreas de intensos deslizamentos e frequentemente enchentes, resultantes não só dos aspectos físicos, mas também das intervenções humanas que causam danos irreversíveis aos rios com lançamentos de substâncias industriais, esgotos domésticos e fertilizantes agrícolas utilizados em grande escala em atividade de cultivo. Diante de tais resultados alarmantes, há uma lenta preocupação de recuperação dos recursos hídricos, mesmo sendo renováveis. Por isso, vivemos uma complexa situação nesse sentido. Pensar as nossas riquezas como os grandes reservatórios de águas subterrâneas, a exemplo do aquífero Guarani. É também nosso prejuízo com as enchentes, a poluição dos rios nos permitira uma ação cotidiana de nova relação entre os recursos naturais e a prática da cidadania, pois já não há espaço para atitudes humanas que seguem no caminho contrário à preservação com o uso indiscriminado, comprometendo assim o direito das gerações futuras de ter a disponibilidade dos recursos. O aquífero Guarani, a maior reserva de água doce subterrânea transfronteiriça do mundo, localizado em 8 estados do território brasileiro, é uma riqueza ameaçada. A extensa área do acúmulo de água tem sido comprometida pela ação antrópica, ou seja, a ação do homem. Localizados em grandes camadas de rochas sedimentares, os aquíferos podem ser compreendidos como os reservatórios de águas subterrâneas em estado líquido, podendo ser classificado em livres ou confinados. Na atualidade, usamos mais de 60% das águas subterrâneas. Podemos perceber que o território brasileiro é presenteado por
apresentar alta capacidade de armazenamento através do aquífero Guarani na região sul, o Alter do Chão, localizado na região norte, dentre outros de menores extensões, localizados pelo território nacional. Bem, aqui nós temos um mapa, né, onde mostra o aquífero Guarani no território brasileiro, né? A parte do Brasil ali entraria os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a parte internacional do aquífero, né, está presente no Paraguai, Argentina e Uruguai. O crescimento urbano acelerou o grande consumo de água em suas diferentes demandas. Em Minas Gerais, a poluição dos recursos hídricos pelo lançamento de esgoto, resíduos sólidos provenientes das grandes cidades tornou-se um desafio a ser superado. Vale lembrar que o despejo de metais pesados realizados pelas grandes indústrias contaminam em grande escala os rios e lençóis freáticos. A água poluída tem suas propriedades alteradas, tornando-se imprópria para o uso. Atualmente, acompanhamos o drama vivido pelas populações ribeirinhas com o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. A bacia do Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, recebeu uma grande quantidade de metais pesados através da represa de Três Marias, que comprometeu a atividade de criação de peixes como as tilápias. Vários estudos diagnósticos sobre a situação são realizados pela Fundação SOS Mata Atlântica, com o objetivo de promover a reestruturação na gestão dessa atividade. No início do ano de 2020, vai ficar também na memória dos mineiros, pois assistimos às maiores enchentes e deslizamentos de toda a nossa história. As intensas chuvas registradas principalmente em Belo Horizonte e região metropolitana castigaram a população. Prejuízos materiais foram contabilizados, pessoas deixaram suas casas, mas as várias mortes ocorridas no período nos alarmaram, exigindo que cada cidadão uma grande reflexão. Canalizamos nossos rios, lançamos todos os tipos de lixo nos rios e a situação é muito grave. É pior do que imaginamos e não há medidas paliativas, ou seja, medidas que procuram reduzir e aliviar os efeitos negativos. Para resolver, é preciso uma ação eficiente do poder público e uma maior responsabilidade de cada pessoa para termos mecanismos eficientes para a resolução dessa situação. Bem, pessoal, falamos um pouquinho sobre nossos recursos hídricos, sobre a exploração irregular desse grande bem que nós temos. E na próxima aula daremos continuidade à exploração desses recursos hídricos. Um abraço, até a próxima.